Muito bem, bom dia. Que alegria poder estar com os irmãos nesta manhã. Como disse o irmão Valdir, a gente se conhece há muito tempo. Ele falou um velho amigo. Que pena que ele me chamou de velho, né? Mas é assim mesmo. Nós programamos com ele, deveríamos estar agora de manhã e à tarde. Porém, velho é velho. E o velho esqueceu que tinha uma reunião 5 horas da tarde em Curitiba. Não poderia estar aqui e lá ao mesmo tempo. Então nós vamos ficar só com agora de manhã, ok? Bem entendido? Muito bem. Uma vez, um pregador estava explicando para a igreja por que ele estava com band-aid no rosto. E ele disse: irmãos, enquanto eu estava fazendo a barba, pensando no sermão, cortei o rosto. Quando ele terminou o culto, lá na porta, essas irmãs que gostam de dar disse assim: pastor, da próxima vez, o senhor pense no rosto e corte o sermão. Porque tinha sido longo demais. Numa outra igreja que eu fui pregar, perguntei para o ancião: escuta, até que horas que eu posso pregar? Ele disse: pastor, o senhor pode pregar até a hora que quiser. Só que 11h50, quando muito meio-dia, os irmãos vão embora. Aqui eu creio que não é diferente, né? Portanto, devemos ficar aí dentro do horário que foi estabelecido. Tenho o prazer de estar comigo aqui a minha irmã, que mora aqui. Aqui não, mora aqui perto, ela mora no sítio. Ela falou: moro lá em Jaraguá. Deu o endereço. Nossa vida, eu pensei que eu ia chegar lá perto de Caçapava, sei lá, algum lugar assim. Mas tem a alegria de estar conosco. Por favor, Beth, levante. É bom a gente estar entre família, né? E todos vocês são minha família. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, tendo em vista a importância do assunto, e vamos pedir que Deus dirija a nossa mente. Pai de amor, bondade e misericórdia, louvado seja o Senhor pela vida, pela saúde, pela paz, por este momento especial que estamos em Tua casa de oração. E agora pedimos que o Senhor esteja conosco nesta hora, que use os nossos lábios, as nossas palavras, que sejam as Tuas palavras. Perdoa os nossos pecados para isto, dá o Teu poder em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. E a palavra de Deus, a voz do Senhor, diz para nós o seguinte: Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora, ou chegada é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe até o século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Muito bem, esta mensagem, as 3 mensagens angélicas, elas são muito importantes para nós, adventistas do sétimo dia, porque ela é a base do movimento adventista, é a base da nossa igreja, é a base da minha fé e da tua fé. Deus tem princípios, e os princípios de Deus são colocados para o homem da seguinte maneira: fé e
obediência. Esses são os princípios de Deus. Ele lança os princípios e nós recebemos o mesmo pela fé e obedecemos. E assim sempre foi nas atividades do homem. Agora, o homem, ele tem na sua base, ele tem alguém que lança as ciladas, que é Satanás. E as astutas ciladas de Satanás é como o covo que o pescador leva para atrair o peixe. E assim Satanás faz com a nossa vida. E esse texto de Ellen White diz assim, justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás emprega o seu max poder e procura transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando pelos defeitos do caráter obter domínio sobre o homem todo. E sabe que se tais defeitos são acalentados, ele terá bom êxito. Mas ninguém precisa ser vencido. O homem não é deixado só a vencer o poder do mal pelos seus fracos esforços. O auxílio está às nossas mãos e será dado a toda alma que realmente deseja. Então Satanás faz tudo o que puder para atacar, para destruir aqueles que são fiéis seguidores do Senhor. Muito bem, dentro da história do povo de Deus na terra, e também a história do grande conflito, Deus teve uma mensagem presente para cada época. Por exemplo, lá no começo, no jardim do Éden, do fruto da árvore do jardim, do meio do jardim, não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Era a verdade presente para aquele tempo. Depois veio a queda, o homem caiu. Aí depois, então, Deus vem para Noé e diz, Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Era a verdade presente. Noé construir uma arca. Depois veio Deus a Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Era o que? A verdade presente para Abraão, sair da sua terra e ir para o lugar que Deus ia mostrar. Aí nós temos então um período depois de 2.300 anos, que veio até o ano de 1844, resumindo a história da profecia de Daniel, onde nós temos a cruz no meio, e ali depois de 1844 nós teríamos a segunda vinda de Cristo e o milênio. Tá? Neste período que nós estamos vivendo, de 1844 até a volta de Jesus, Deus tem uma verdade presente para o nosso tempo. É o tempo que nós vivemos e Deus tem uma verdade presente para o nosso tempo, que é a história do grande conflito. Né? Então, a obra de Deus é a mesma em todos os tempos. Embora haja graus de desenvolvimento e diferentes manifestações do seu poder. E para satisfazerem as necessidades dos homens nas várias épocas. Começando com a primeira promessa evangélica e vindo através dos tempos, Deus chega até hoje, mas os princípios do governo de Deus são o mesmo. Quais são os princípios do governo de Deus? Como? Fé e obediência. Então, Deus vem com a sua mensagem como a verdade presente para cada tempo. Só que os princípios de Deus não mudam. E os princípios são fé e obediência. Isto é, Deus apresenta a verdade, o homem crê, tem fé nelas, e aí através da obediência, ele vive os princípios do céu. Para o tempo do fim, qual é a verdade presente? Qual é essa verdade presente que nós temos hoje, a partir de 1844 para cá? Em que devemos crer? O que temos que fazer? As 3 mensagens angélicas, que é o que Apocalipse colocou para nós. E as 3 mensagens angélicas,
elas são baseadas nisso. A primeira, juízo. A segunda, queda de Babilônia. E a terceira é adoração. E é neste ponto de adoração que Satanás tem trabalhado constantemente para tirar o nosso foco da adoração verdadeira. Tirar o nosso foco da adoração ao Senhor, Criador do céu, da terra, que é colocado na primeira, que é sobre o juízo. E é sobre isto que nós queremos falar um pouquinho. A mente controla o homem todo. E é a mente que adora. A mente é que vai a Deus, fala com Deus, louva a Deus, canta, exalta o nome de Deus. E a mente controla então todo homem. Todas as nossas ações, boas ou más, têm a sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, quanto ao escrínio que contém esses tesouros, aí diz aí no Fundamento para a Educação Cristã, página 426. Então, a mente é que controla o homem, né? Tudo aquilo que a mente faz, o homem é. E por isto, nós temos que tomar cuidado com a nossa mente, porque senão a nossa adoração não é uma adoração perfeita. Então, a reforma de saúde é um tema de íntima relação, é o tema mais difícil dentro da Igreja Adventista. E a reforma de saúde está baseada nas 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente para o nosso tempo. A reforma de saúde é a mensagem de Deus para nós adventistas do 7º dia. E é o tema mais difícil que tem. E eu digo aos irmãos, se não fosse isto, eu não estaria aqui hoje. E o que eu vou falar não tem nada a ver com pregação, com nada. Tem que ver com aquilo que eu vivi. Eu venho de uma família mineira, acostumada a comer doce queijo e doce à vontade e comida gordurosa. Se não fosse a mensagem de saúde que Deus colocou através do programa da sua igreja, não estaria aqui hoje. Portanto, o objetivo das 3 mensagens angélicas é preparar um povo para a vinda de Cristo. Isto é, ter a mente limpa para ouvir a voz de Deus, seguir a palavra de Deus e estar preparado para o momento final. A fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo, profetas, não estavam edificando para a eternidade. E a reforma de saúde foi-me mostrado como parte da 3ª mensagem angélica, e está ela tão íntima relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Então, a reforma de saúde faz parte das mensagens angélicas para a igreja hoje. Razões para se proclamar a mensagem de saúde. Deus entra em contato conosco por meio de nossas percepções. Inter-relação entre saúde física e espiritual prepara para a vinda de Cristo. Então, a relação que existe entre o corpo e a mente, ela é importante para a nossa vida espiritual, né? A mensagem de saúde, então, nos dá forças para proclamar a mensagem do 3º anjo. A mensagem de saúde atrai outras pessoas a Cristo. É uma coisa que o mundo hoje faz muitas vezes mais do que até nós, que é a questão de saúde. Muito do preconceito que impede que a verdade da 3ª mensagem angélica alcance o coração das pessoas poderia ser afastado caso se desse mais atenção à reforma de saúde. Pastores, membros, todos devemos trabalhar neste assunto, né? Então, a reforma de saúde e a espiritualidade devem andar de mãos dadas, tá? Algumas coisas eu vou passar porque não há tempo hábil para isso.
A Mahué diz que a transgressão da lei física é o quê? Me ajudem. Transgressão da lei de Deus. Então, transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Tá? Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como quebrar os 10 mandamentos. Estão relacionados. Por quê? O próprio mandamento diz: não matarás. Mas não é só matar os outros. No momento em que você está matando o seu próprio corpo, é matar também, é transgressão do mandamento. Por isso que a lei de saúde está relacionada com os 10 mandamentos. Qual é o objetivo? Tornar clara a lei natural e instar para que seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Bom, vamos pensar um pouquinho. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala lá que nós temos que fazer um culto de que maneira? Racional, né? Um culto racional, de boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus, né? Conforme a vontade de Deus. Então, corpo, mente e alma formam o caráter que vai à salvação. Então, mente e corpo formam um caráter, e esse caráter que nos leva para a salvação. A mesma coisa também o corpo, a mente e a alma, que não tem um caráter perfeito, pode levar à perdição. Então, a mente nossa recebe todos os dias 350 mil mensagens falando para nós o que nós devemos fazer. E está aí a mídia, está aí a televisão, os jornais, revistas, e todo lugar que você olha, tudo que você ouve está falando para a nossa mente o que a gente deve fazer. Este processo da alimentação, ele tem que ser feito da melhor maneira possível para que a gente tenha, dentro da nossa cabeça, a gente tenha um sangue puro, limpo, para que a gente possa pensar direito, que a gente possa analisar direito, tomar decisões direito e até ter a nossa salvação. Que é aqui que a gente pensa, é aqui que a gente decide, é aqui que a gente diz sim para Deus ou não, é aqui que a gente serve melhor a Deus ou não, é aqui que a gente adora a Deus. Mas muitas vezes está carregado de sujeira. Por quê? Porque a gente coloca... Eu vou falar uma coisa aqui, alguns vão questionar depois comigo. Tem gente aqui que tem mau hálito, que tem problemas de visão, tem outros tipos de problema, e o problema está desde o dia do casamento, porque ele tem resto de bolo do casamento ainda fermentando o seu estômago. Muita gente dando risada, mas é verdade, a ciência comprova isso, que tem gente que tem restos fermentados de muitos e muitos e muitos anos atrás. E está ali, fermentando e levando para a mente aquilo que não deveria ir lá, que é fermentação, que é sujeira. Tá? Bom, por isto... A saúde é o resultado do conjunto de hábitos saudáveis. Isto é, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo é a saúde que nós vamos ter. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo é a saúde que nós vamos ter. Se homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente aflige a mente quando afligem o estômago, e de como é Cristo profundamente desonrado quando se abusa do estômago, seriam corajosos e habilidosos, dando ao estômago oportunidade para recobrar a sua ação salutar. Veja, se a gente soubesse quanto profundamente nós estragamos o nosso organismo através daquilo que colocamos dentro do nosso estômago, é algo terrível. Então, o mal-estar do estômago
afeta o quê? O cérebro. Mal-estar do estômago afeta o cérebro. Conselho sobre o regime alimentar, página 53. Então, o que afeta a mente? Agora vamos ver um pouco mais prático. Até agora foi teórico. O que afeta a mente? Vamos ver? Vocês querem ver ou não? Sim. Senão eu vou parar aqui se vocês não quiserem. Posso falar? Pode? Então tá, então vamos lá. Primeiro, irregularidade no comer. Vamos ver o que é isso? Bom, primeiro eu vou colocar todos aqui: açúcar, refinados embutidos, terceira refeição, líquido às refeições, carne, frituras, estimulantes, comer demais, condimentos, combinações alimentares, exercício, repouso, sono, fadiga, ar, respiração, música e televisão. Estes são os itens que afetam o nosso estômago. Você vai perguntar por que música, por que televisão? Se a gente conseguir chegar lá hoje, você vai saber por quê. Ah? Vamos lá então. Primeiro, irregularidade. Mediante a satisfação do paladar, o sistema nervoso torna-se excitado e debilita-se o poder do cérebro, tornando impossível pensar calma e racionalmente. Desequilibra-se a mente. E a separação de Deus. Muitos condescendem com o apetite. E aí tem problema. E Satanás sabe disso. Assim, o que ele faz? Ele submete a humanidade inteiramente ao seu controle. Então, ela diz assim, fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado, muitos de vós comem entre as refeições. Como deve ser a nossa vida alimentar? A gente deve levantar de manhã e fazer uma refeição bem fraquinha, né? Hã? Bem fraquinha, sim ou não? Não. Ah, mas vocês fazem? Por que vocês fazem? O que vocês comem de manhã? Pão. Chazinho. Torrada. Banana. Então, diz que nós deveríamos comer de manhã como rei, ao meio-dia como príncipe e à noite como... Só que o detalhe é o seguinte, no meio dessas refeições, nós não deveríamos comer nada. Tem gente que come uma vez só por dia, é que nem formiga, começa às 7 da manhã e para 10 da noite. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. O que acontece? Veja, o estômago, para fazer o bolo alimentar, ele tem que ter uma consistência e uma temperatura. Está muito quente, o estômago vai esfriar. Está muito frio, ele vai esquentar. Está muito mole, ele vai enxugar. Está muito seco, ele vai molhar. Então ele está fazendo esse processo. E aí o que acontece? Você saiu para o trabalho, lá no trabalho passou um menino vendendo paçoquinha. Gostoso. Me dá uma aí. E come a paçoquinha. O que acontece? Aquilo que estava acontecendo no estômago, espera o estômago processar aquilo para chegar à altura do outro que já estava, e aí para depois continuar. Enquanto isto, aquele que já estava no estômago azedou. Azedou, vai cair na corrente sanguínea o quê? Veneno. E aí vai para o cérebro. E aí o cérebro, coitado, fica... Aí vem aquela dor de cabeça tremenda. É como adventista no dia de sábado, não é? Come um monte de coisa, depois está com pudim por cima, aí dorme o resto do dia. Maldade? Aí dorme o resto do dia. Aí levanta com dor de cabeça e diz, eu não sei por quê, eu estou com dor de cabeça.
Sabe por quê? Sabe por quê? Aí levanta para jantar, né? Porque daí, sabe que quando o estômago está ruim, está muito cheio, dá aquela saciedade, vontade de comer. Por isso que levanta para comer. E aí vai acumulando, e vai azedando, e vai azedando, e vai azedando, e vai passando a vida azedo. E aí depois ele dá tapa num, dá em outro, e vai soltando os seus venenos nas pessoas. Então, nada de refeição, coisa alguma deve comer entre as refeições, nada de doce, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. Só uma coisa que é liberado você comer entre as refeições. Comer não, tomar líquido, água, nada mais. Assim mesmo, 2 horas depois da comida. Meia hora antes e 2 horas depois. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. 3 refeições ao dia, coisa nenhuma, tal, já vamos para frente, que senão... jejum reforçado, almoço normal, janta leve, se for possível, nem jante, porque o organismo vai descansar durante a noite. E se você come, você está fazendo o quê? Está trazendo uma carga para ele trabalhar durante a noite e você não tem um sono tranquilo. Muito bem. Outro ponto, açúcar. Cadê os doceiros daqui? Eu levanto a minha mão também. Fui muito doceiro na minha vida. E por isso eu tenho uma irmã chamada diabetes. Fui muito doceiro. Olha lá, açúcar. O açúcar não é bom para o estômago, por causa da fermentação, que pode obscurecer o cérebro e causar mau humor. Então, muita gente humorada, muita gente aí que não se dá com o outro, por quê? Porque come muito açúcar. Quanto que vocês usam de açúcar em casa? Um pacote de 5 quilos dá para quanto tempo? Lá em casa 1 dia. Come pouco. Então, um pacote de 1 quilo deveria dar para 1 mês. O de 1 quilo deveria dar para 1 mês. Porque nada de açúcar. Açúcar é prejudicial ao estômago, ele faz mal. O livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo. E não é raro causa de doenças. Então, o açúcar causa muita doença. Um glóbulo branco tem capacidade para destruir 14 bactérias nocivas. Esta capacidade cai para 10 com açúcar. Então, um refrigerante pequeno contém 6 colheres de chá de açúcar. Então, um refrigerante pequeno, uma lata de refrigerante, contém 6 colheres de açúcar. Porque é o que faz dar gosto. Senão você não viciaria em tomar refrigerante. Então, esse costume que você traz muitas vezes do mundo, que lá fora você tomava café, lá fora você fazia churrasco, lá fora você fazia isso, aquilo outro, você vem para a igreja e daí você inventa cevada, você inventa carne vegetal, aí você inventa isto, aquilo outro. E inventa também a cevada, chá, essas coisas, e taca-lhe açúcar. Tá? Então, o açúcar ele é terrível. Terceiro ponto, refinados e embutidos. Refinados e embutidos. Para o pão não é a melhor a farinha branca, super fina. Seu uso nem é saudável nem econômico. É uma causa frequente de prisão de ventre, né, e de entre outras condições insalubres. Então, os refinados, eles surgiram com a Revolução Francesa. Comércio, e aí você vai hoje no mercado, o que você encontra? Latarias, vidros, embutidos e etc, etc. Tudo aquilo que não
serve para a saúde. Por quê? É refinados e embutidos. Quando você vai ao mercado, aonde que estão os produtos básicos? Dentro do mercado? Arroz, feijão, batata, onde está? No fundo. Até você chegar lá, você passou no quê? Salgadinho, chocolates, isto, aquilo outro, lataria e etc. Que são coisas... Eu tenho um primo em Curitiba que desde a juventude dele ele mexe com palmito. Ele envasa palmito. Ele tem uma fabriqueta lá no Jardim Maracanã. E eu já fui lá algumas vezes e fico abismado de ver. O local que ele trabalha é uma mesa, e em volta da mesa, no chão, tem um suco desse tamanho já. Ele já arrumou algumas vezes. Mas tem suco. Por quê? Porque o produto, e ele diz assim, olha, eu ainda sou consciente, eu dou risada quando ele diz que é consciente, eu coloco a metade do que tem que colocar. Os produtos para conservar o ovo de palmito. Ele come o chão em volta da mesa. Agora, eu pergunto, o que ele faz para o estômago da gente? Se corrói um chão de concreto, o que ele não faz para o estômago da gente? Então, a orientação de Deus é que a nossa vida fosse feita com o alimento mais puro da natureza possível. Mais puro possível. Que é o mais saudável que tem. Agora a gente não. A gente vai para o mercado fazer a compra do mês, sai com um carrinho superlotado, muitas vezes com o quê? Refinados e embutidos. Então, pães mal feitos, pesado e azedo matam até porcos. Quiser saber a dieta original, está na palavra de Deus. Não vou tocar nisso agora. Quarto, terceira refeição. Nós já mencionamos um pouquinho. A Hemorroide aconselha muito a gente a evitar a terceira refeição. Tem lutado com isso. Tem lutado para não comer à noite. Comecei diminuindo o horário, passando para mais cedo, 5 horas da tarde, quando muito 6, e tenho lutado para deixar de ter a terceira refeição, que é a hora que a gente vai para a cama, né? O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fluir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho de digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. Muito bem. Líquido às refeições. Por que será que a gente usa líquido às refeições? Por causa do sal, pode ser. Para descer algo seco, tipo farinha. Para descer os alimentos secos. Quase isso. Sabe por que a gente acostumou, e não deveria, a usar líquido às refeições? Porque a gente come muito rápido. E aí, tem que ter alguma coisa líquida para fazer aquilo descer. Porque conforme o princípio de saúde, nós deveríamos, cada bocado de alimento, mastigar 32 vezes. Ninguém faz, né? Você pode dizer assim, é impossível. Não é impossível, é uma questão de costume. Agora, por que a gente não mastiga mais? Porque a gente coloca o alimento e quer engolir logo. E aí precisa de alguma coisa para ajudar, uma muleta para empurrar aquilo lá. E aí a gente usa o líquido. E ela deixa claro para nós lá, ó. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo de saliva, porque é onde começa a digestão? Na boca. As glândulas salivares. Nós temos que fazer o alimento rodar na boca para que as glândulas misturem, principalmente amido. O amido só é digerido através das glândulas salivares. O que acontece muitas vezes? Nós comemos o amido, não mastigamos, ele entra no organismo e sai do mesmo jeito que entrou.
Não foi aproveitado nada. Não se aproveitou nada do alimento. Por quê? Porque o que precisava, a pictalina que está nas glândulas salivares, não foi usada para fazer a digestão do amido. O alimento não deve ser misturado com água. Comer devagar. A comida deve ser ingerida devagar, né, para que o organismo tenha como aproveitar isto. Ponto número 6. O mais crítico de todos. A carne. Deus fez a constituição humana para comer carne? Sim ou não? Não. Deus não fez. Só que Deus, porque Deus quando criou o homem, o alimento que Deus fez qual foi? Frutas, cereais, nozes e verduras. Este era o alimento básico do homem. Com esse alimento, como diz o Senhor, numa maçã tem todos os nutrientes para a vida humana. Não precisaria comer mais nada, só maçã. Já viveria. Porque tem todos os elementos. Só que Deus fez mais coisas, Ele deu milhares de coisas. E olha, só de fruta que eu conheço, por exemplo, lá para o Nordeste, né, tem tantas frutas diferentes daquelas que nós temos aqui e ao redor do mundo. Quanta fruta tem? Você vai, por exemplo, num sacolão, tem a quantidade de cores e tipos de maneira diferente. Então, esta é a alimentação básica que Deus fez para o homem. Só que depois do dilúvio, Deus permitiu que o homem comesse a carne. Por quê? Toda a vegetação foi extinguida com as águas do dilúvio. E até produzir novamente, o homem recebeu autorização para comer a carne. Agora, o que acontece? Quando Deus deu a mensagem da verdade presente para esse tempo, a serva do Senhor diz o seguinte, ó: os vegetarianos têm menor incidência de todos os tipos de câncer e de infarto do miocárdio. Ela diz mais ainda: carne vermelha mais de 3 vezes por semana aumenta o risco de um infarto fatal em 60% a 70% nos homens e mais ou menos 30% nas mulheres. Mulher tem sorte, hein? Comer carne mais de 4 vezes por semana aumenta 80% o risco de câncer de cólon. Aí ela diz o seguinte: Conselho sobre o regime alimentar, página 257. Esse texto é fundamental para nós que queremos seguir o princípio de saúde. Ela diz assim, olha: entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Por quê, hein? Por que será que ela disse que entre os que aguardam a vinda de Cristo, a carne deixará de fazer parte da alimentação? Por quê? Veja, todo o material, tudo que eu estou falando aqui, tudo que está nesses livros, trouxe 3 aqui para mostrar, são 8 livros sobre saúde que ela escreveu, está nesses livros. O que diz aqui? Como é que é o título do livro? Conselho sobre o regime alimentar. Ela nunca disse que era proibido, nem nunca disse que era pecado aquilo que ela falava sobre alimentação. Não coma tal coisa que é pecado. A única coisa que ela disse que era pecado é tomar café. Isso ela disse claro. Mas o resto não. Agora, ela deu conselho. E no conselho dela é muito claro e muito profundo. Muito bem. Ponto número 7. Frituras. E esse jovem gosta bastante, né? Uma batatinha frita, né? A gordura cozida com o alimento torna-o de digestão difícil. Então, a fritura não deveria fazer parte do povo de Deus. Em casa já há muito tempo que nós não fritamos quase nada. Por exemplo, arroz, a gente coloca na panela já tudo junto. Água, alho, sal e os condimentos que quisermos colocar. Mas não fritamos o arroz. Por quê?
porque toda fritura faz mal para o nosso organismo, né? Não julgamos que a batata frita seja saudável, pois há mais ou menos gordura ou manteiga em seu preparo. Boas batatas assadas ou cozidas, servidas com nata e um pouquinho de sal, são as mais saudáveis. As sobras das batatas inglesas e batatas doces são preparadas com um pouco de nata e sal, e tornadas a assar e não fritar, são excelentes. Então, a fritura, principalmente desses fast food que tem por aí, agora no mês de julho, eu estive nos Estados Unidos, tem um irmão que é pastor lá, na cidade de Chicago. Mas ele é pastor part-time, isto é, ele só tem compromisso com a igreja no final de semana. Durante a semana ele tem outro serviço. E ele faz assentamento de piso, banheiro, essas coisas. E ele pega muito para fazer uma empresa chamada Wendy's, que é a mesma coisa que McDonald's. A mesma coisa, McDonald's Bob's, Burger King, essas coisas. Ele pega muito Wendy's para fazer, e nós fomos fazer um Wendy's, eu estava lá, fui ajudar. Fomos fazer um Wendy's. E eles tiraram os maquinários da cozinha. Olha, eu prometi para mim, já não comia, né? Prometi na minha vida que nunca botar uma batata de um desses na minha boca. Porque atrás na parede estava dessa grossura assim, uma nojeira. O chão estava grosso assim, uma nojeira. É um negócio fora de sério. Por quê? Porque a gordura, ela, ao ser processada, ela ultrapassa os limites e, conforme diz um cientista, ela se torna quase um plástico. Ela se torna... Aquilo lá que eu vi era plástico. Se você pegar uma espada e tirar, vai saindo aquelas coisas como se fosse plástico. Então, frituras não se devia usar. Tá? Devemos eliminar da nossa cozinha. Estimulantes. Tá? O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar coisa eterna. Os que acariciam esses ídolos não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles mediante uma vida de abnegação, de constante sofrimento e vexame, entregando finalmente a sua própria vida sem pecado para salvar a morte iminente do homem. Então, os estimulantes, quais seriam? Café, refrigerantes, Coca-Cola, cerveja, vinho, chá preto, chimarrão, esses são os estimulantes. E esses estimulantes é que tiram muitas vezes a noção do cérebro da vontade de Deus para a nossa vida. Então, são terríveis para a nossa vida. A Universidade de Harvard descobriu, através de pesquisa, que o maior causador de câncer do pâncreas é o café. Chá e café são estimulantes. Tomar chá e café é pecado. É o único lugar que ela fala que é pecado. Nem em outro lugar ela fala de nada, mas aqui ela diz, olha lá, chá e café são estimulantes. Tomar chá e café é pecado. Por quê? Contém alcaloides, xantina, que faz mal ao sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, né? O café é uma satisfação nociva, estimula temporariamente o cérebro e uma ação desnecessária. Tá? Aí a pessoa fica desassossegada, não tem paciência, tem fraqueza mental, esquece muito, tem muitas dificuldades e muitos problemas. Ponto número 9, comer demais. Isso não acontece aqui, né? Não, né? Não, senta na mesa e faz que nem Alexandre o Grande, e come até morrer. Né? Só no sábado, né? Principalmente no sábado. É pecado ser intemperante na qualidade de alimento ingerido, mesmo que seja de qualidade inobjetável. Isto é, isso é bom. Aqui, ó, eu tenho aqui uma comida feita com aveia, isso é bom. E agora eu sento e como aquela comida o mais que eu posso. Não deve acontecer isso. Comer demais não faz bem. O organismo não consegue
imediatamente fazer a sua digestão. Aí ele tem que fazer aos pouquinhos, e aí vai azedando, e aí vai para o cérebro. Um pecado comum e sério. E ela diz que a gente não deve carregar o nosso organismo. Quando a gente come, as papilas gustativas da língua sente o sabor dos alimentos e transmite ao cérebro a sensação agradável ou desagradável. E aí quando a gente faz isso, come demais, essas glândulas salivares, elas perdem a sua eficácia, né? Então, não deve haver grande variedade em cada refeição, pois isso incita o excesso da alimentação. Fazendo a mesma refeição, veja bem, você ter arroz, macarrão e batata. O que acontece? É a mesma qualidade de alimento. O organismo vai aproveitar um só, o que for mais fácil de digestão. O resto vai mandar embora. Por quê? Porque ele não vai absorver tudo. Então não adianta você ter grande quantidade de alimento numa refeição só. Não adianta. Você faz lá, né? Arroz, macarrão, maionese, feijão, e vai fazendo, e vai acumulando o mesmo tipo, o organismo não aproveita. Então, é melhor você ter 3 qualidades diferentes de alimento que o organismo vai aproveitar e você vai ter melhor saúde. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercesse domínio sobre si mesmo, quanto a negar seu apetite. Condimentos, ele entra junto ali com refinados, embutidos e frituras estimulantes, né? Os condimentos são frequentemente usados pelos mundanos, são de modo a arruinar a digestão, tá? Combinação alimentares, não vou entrar nisso, nosso tempo não dá, tá? Não adianta fazer muita variedade, você tem que combinar as refeições, que é um amido, uma proteína e um energético. Então, você pode fazer lá um amido, que pode ser um arroz integral, você pode ter uma proteína, que é um grão de bico, uma lentilha, e você pode ter ali uma salada de vários tipos de legumes, você tem uma refeição completa. Não precisa fazer mais do que isso, né? Fica até mais fácil para a cozinheira, fica mais fácil para a dona de casa, né? Então, não deve haver muitas espécies na mesma refeição, mas todas as refeições não devem constar dos mesmos pratos, sem variação, porque a comida deve ser agradável. A refeição, a digestão começa no olhar. Quando você olha uma comida, ela é agradável, começou a digestão, né? E aí nós temos o exercício, que é benéfico à saúde, nós sabemos disso. Eu tenho só 1 minuto mais, e nesse minuto mais, vou passar rapidamente. Aí depois você tem o repouso, o sono, que é importante. A fadiga deve ter limite. A gente não deve trabalhar mais do que o tempo, porque Deus fez certinho. O dia para trabalho, a noite para descanso. Tem gente que quer trabalhar dia e noite. Não deve fazer isso. Deve ter limite. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ter temperança, né? Tudo deve ter temperança. E aí depois então, a respiração. A nossa casa deve ficar aberta, a gente deve andar ao ar livre, deve estar na natureza, e teria muita coisa, tudo isso aí para a gente falar, mas infelizmente o nosso tempo não permite, né? E daí então música e televisão, porque quando a gente está sentado num sofá só vendo televisão, o apetite se torna pervertido. Conforme o que você está assistindo, dá vontade de comer. E você começa a comer, e aí não tem limite, e isso faz mal para a saúde. Bom, irmãos, do que eu falei aqui, você pode não pensar em nada. Você pode até dizer assim, mas isso aí é difícil de fazer. Pode ser difícil mesmo. Pode ser que você
de começo não consiga. Só que Deus nunca pede para que você faça tudo de uma vez. Deus não pede que você, de hoje em diante, diga assim, de hoje em diante eu vou fazer tudo isso aí direitinho, conforme manda. Você não vai conseguir. Mas ela diz assim, olha, aqueles que têm confiança em Deus estará apto a dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quaisquer que tenham sido os erros ou o insucesso do passado, podemos, com o auxílio de Deus, levantar-nos acima deles. Podemos dizer como o apóstolo, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que é ter saúde? Para ter uma mente limpa, clara. Para quê? Para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, para estar preparado para a volta de Jesus. Portanto, Deus nos convida nesta manhã, a cada um de nós, a seguir os princípios de saúde estabelecidos por Deus. E Deus deixou, através da serva do Senhor, 8 livros que falam sobre o assunto. Meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não precisamos perecer. Nós temos tudo. A Bíblia diz, espero que vá bem a sua saúde, como vai bem a tua alma, que haja progresso. O apóstolo Paulo diz que nós somos templos de Deus, santuários de Deus, que Deus habita em nós. Por isto, nosso corpo pertence ao Senhor, não nos pertence. E nós temos que fazer dele o melhor possível, principalmente seguindo os princípios de saúde, para ter a mente favorável à salvação em Cristo Jesus, que é a finalidade última nossa aqui dentro da igreja e como membros da Igreja Adventista. A nossa finalidade última é salvação. E para a salvação nós temos que ter uma mente limpa e clara, para ouvir a voz de Deus. E ela diz que Deus fala conosco através dos pequenos filamentos do cérebro. São pequenininhos, da espessura de um cabelo. É por ali que Deus fala. Agora, se está entupido isso, como é que Deus vai falar com a gente? Portanto, Deus chama cada um de nós para que a gente faça a nossa parte, sendo pessoas fiéis em seguir a ordem de Deus quanto à vida e saúde, aos princípios de saúde. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus dê essa graça. Amém.